Aleluia! Ele está neste lugar. Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui. E convém hoje ficar. Convém que o Senhor hoje fique na sua vida. Fique na sua casa. Convém que Ele fique e permaneça e faça morada. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas 19. O Senhor certa vez falou para um homem que queria ver Jesus. Um homem que estava ansioso por conhecer aquele que poderia mudar toda a sua história. Talvez você chegou aqui nesta noite, você não veio por vir, mas você veio sabendo que Deus pode fazer algo, que pode mudar a tua história. E talvez no meio do caminho, quantos problemas, quantas situações para te impedir de seguir ao Senhor, talvez de chegar até este culto. Quantas vozes, talvez uma multidão de problemas e de situações, mas você chegou até este lugar. E se você chegou até este lugar, eu quero dizer para você, o Senhor tem algo para falar contigo. E em Lucas 19, vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. E eu quero falar sobre esse homem hoje, que diz assim no versículo 1: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, não era qualquer homem, era um homem famoso, era um homem com uma fama naquele lugar, um homem rico, um homem que todos conheciam. E a palavra de Deus diz no versículo 3: porém ele procurava ver quem era Jesus. Havia um anseio dentro do coração daquele homem. Parecia que ele tinha tudo, mas ele não tinha tudo. Faltava algo dentro dele. E ele sabia que poderia encontrar em Jesus. E quando ele soube que Jesus estava passando naquele lugar, a palavra de Deus fala que ele procurava ver Jesus, porém ele tinha uma limitação. Ele era pequenininho e um baixinho no meio de uma multidão, já viu, né? Quando eu quero implicar com a minha filha, eu boto o celular dela lá em cima. Não vai pegar o celular? Bota o celular dela lá em cima. Ela não alcança a pegar, que é baixinha. Cada um de nós temos as nossas limitações. E a limitação dele, ele era pequeno. Ele queria ver Jesus também, mas não dava. Talvez ele pulava. E a multidão não dava espaço. Porém, nada o impediu. Nada o impediu de que ele fosse ao encontro do seu objetivo. Talvez você também tenha sua limitação e você saiu da sua casa. Talvez esteja vivendo tantos problemas e você quer ver Jesus, mas a sua limitação impede de ver Jesus. A sua limitação impede a sua caminhada, impede de você avançar. E a palavra de Deus fala, ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu queria chegar, mas não conseguia. Não se sentia capaz. Pela capacidade dele não dava. Porém, ele deu um jeito. A palavra de Deus fala aqui no versículo 4. Então, correndo adiante, quando ele viu uma árvore, um sicômoro, afim, ele subiu depressa, porque ele sabia que Jesus por ali ia passar.
E ele saiu correndo e subiu naquela árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Eu quero dizer para você, convém hoje o Senhor ficar. O Senhor veio não apenas para mais um culto nesta noite, mas Ele veio para ficar na sua vida e fazer a diferença para sempre, para mudar a sua história, a história da sua família. Quando o Senhor vem, Ele vem para ficar. Não podemos deixar passar na nossa vida as oportunidades, ainda que tenhamos limitações. Zaqueu tinha sua limitação, porém, ele não resistiu quando ele viu Jesus passando. E ele então alcançou a resposta que ele queria do mestre. E o Senhor, dentro dessa palavra, falou ao meu coração: convém hoje ficar. Jesus hoje está dizendo para você: convém eu ficar na sua vida, convém eu ficar na sua história, convém eu ficar na sua casa. Sabe, talvez eu poderia falar aqui: convém, Indiara, o Senhor ficar na sua casa, na sua vida. Convém, Lívia, o Senhor está aqui, convém ficar, Lívia. Você veio aqui por causa de mim, eu vou ficar e vou permanecer. Marilyn, convém ficar. Alex, convém ficar. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, eu quero dizer para você que Jesus nesta noite, Ele te vê exatamente como você é. Ele olha as suas limitações. Talvez eu não consiga ver, mas o Senhor vê lá dentro do seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Ele ouve a tua oração, o teu clamor. Ele sabe como você chegou aqui neste lugar. Sabe, Ele olha para mim e Ele diz: convém ficar. Cristiane, eu quero ficar com você. E aqui então, quando Jesus olhou, disse: Zaqueu, desce daí. Tá bom, ok, eu já vi o seu esforço. Eu já vi que você está me buscando. Eu já vi que você quer me encontrar. Sabe, precisamos buscar a Ele com todo o nosso coração. Jesus veio para ficar na sua vida. Não é mais um culto, não é mais um domingo que você chegou na igreja para cumprir algo. Você não veio aqui por vir, ficou bonito, ficou bonita, saiu da sua casa. Você não veio por vir. Você veio e Jesus quer ficar. Jesus quer mudar a sua história para sempre. Uma vez eu fui no culto, eu tinha 11 anos, e naquele dia, Jesus veio e ficou na minha vida. E eu já tenho 46 anos e Ele continua aqui, permaneceu e nunca mais saiu. E eu não quero que Ele saia mais da minha vida. Ele também deseja ficar, permanecer na sua vida. Jesus chegou naquele lugar, na vida de Zaqueu. Zaqueu queria que a vida dele fosse mudada. Embora ele fosse rico, ele não tinha amigos. Talvez uma solidão. Talvez mal falado, porque um publicano não era bem visto pelas pessoas. E ele estava ali, talvez as pessoas olhassem para ele e não achavam que ele fosse digno de ver Jesus. Porém, ele fez a parte dele. Ele chegou naquele lugar. E eu quero dizer que Jesus hoje, Ele chega também, sabe, naquele lugar em que você está. Naquele lugar que só você sabe. Talvez nem seu pai, sua mãe, nem seu marido, nem a pessoa mais próxima da sua vida sabe.
A pessoa mais íntima sabe em que lugar você está, o que você está vivendo. Ele chega no lugar da sua dor. Qual é a sua dor? Eu pergunto. Zaqueu, ele tinha uma dor. Ele era rejeitado no meio da sociedade. Ele tinha os seus erros. Ele tinha sim, sabe? Ele tinha os seus comportamentos. A sua moralidade não era uma moralidade boa. Ele tinha uma fama por ele ser cobrador de impostos. Mas isso não o impediu de ir ver Jesus. E Jesus ali chegou naquele lugar onde Zaqueu estava. E eu quero dizer para você, o Senhor chega na sua dor. Qual é a sua dor hoje? O que te machuca? O que te frustra? Ele chega também no lugar da sua frustração. Existe um momento onde nos sentimos frustrados e queremos parar, e nos sentimos limitados devido à situação da nossa vida. Talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua vida financeira, talvez seja, não sei, talvez no seu futuro, nos seus relacionamentos. Qual é a sua frustração? E eu quero dizer para você, o Senhor chega no lugar da sua frustração. O Senhor também chega no lugar da sua vergonha. Existem coisas na nossa vida, o pecado, ele traz vergonha. E Zaqueu tinha uma vergonha dentro dele. A imoralidade, sabe? A questão moral, financeira. Ele tinha as suas dificuldades por ele ser um cobrador de impostos. Ele não era bem visto pela cidade. Ele não tinha relacionamentos. Havia uma vergonha. Talvez você também tenha uma vergonha. Algo que te envergonhe. É a sua família. É a sua vida financeira. É o seu relacionamento. O que te envergonha? Qual o pecado na sua vida que você não consegue se libertar? Talvez é o vício. O que te faz vergonha? Qual é o lugar da sua vergonha? É o seu casamento que está acabando. Você está entrando num divórcio e isso está trazendo uma vergonha para você. São brigas sem cessar. O Senhor chega no lugar da sua vergonha, porque Ele chega a vergonha, a nossa frustração, e o Senhor deseja ficar, deseja tratar conosco, deseja mudar a nossa história. E a minha palavra para você é: suba o seu nível de fé para vê-lo. Zaqueu fez a parte dele, subiu naquela árvore, né? Vários estudiosos e pregadores falam tanto sobre essa árvore. Falam que era uma árvore difícil, que tinha espinhos. Eu não estou aqui para falar dessa árvore, mas eu estou aqui para dizer para você: é necessário subir o nível da sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, precisamos mudar de nível. A nossa fé precisa mudar. Precisamos crescer, sabe? E ele ali subiu. Ele não conseguia dali de baixo. A multidão, a sua estatura o limitava. E talvez a sua vida hoje te limita de ver Jesus. Não dá. As situações, os problemas, a multidão de problemas. Porém, é necessário subir o nível da sua fé, ultrapassar, romper com os seus limites, romper, ousar em fé para alcançar algo em Deus. Sabe, não podemos ser conformados, mas precisamos ser ousados. Não podemos apenas aceitar as situações como são. Então Zaqueu subiu o seu nível de fé para vê-lo. Será que você deseja também subir o seu nível de fé? Acreditar, confiar, dar um passo de fé.
Zaqueu, ele subiu aquela árvore. Mas depois que ele subiu e estava lá em cima, vendo Jesus, Jesus falou: desce. O sacrifício para subir, todos olharam para ele: desce agora. Todos tiveram que ver ele descendo. Descer não é fácil. Vamos precisar aprender a descer a escada do quebrantamento para ficar com ele. Sabe o que significa isso? Humilhações que muitas vezes vamos passar, situações diversas, sabe? Precisamos estar prontos para nos quebrantar, prontos para descer o que for necessário para poder ficar com ele. É quando tudo à nossa volta perde o valor e Cristo é mais importante que tudo na minha vida. Fica meu orgulho de lado, fica a minha reputação de lado, fica tudo, a minha história de lado, mas Jesus vai ficar comigo. Fica quem eu sou, mas Jesus vai permanecer. Sabe, eu me derramo diante dele. Zaqueu precisou descer. Desce. E ele não desceu devagar, ele desceu depressa. Muitas vezes demoramos a entender o que Deus está falando. Deus está te chamando para uma entrega total. E muitas vezes demoramos a entender o que Ele está falando conosco. Ele desceu a toda pressa. Quando Jesus falou desce, ele, opa, é agora. Será que você tem sido rápido para dar respostas para Deus? Quando o Senhor te chama, você se entrega totalmente? Ou ainda há dúvidas, questionamentos, sabe? Ainda deixamos tantas coisas atrapalharem o nosso relacionamento com Deus. Ele quer ficar conosco. Convém Ele ficar e morar. A presença dEle fazer morada na nossa vida. Porque quando Ele está conosco, não seremos mais os mesmos. A nossa vida nunca mais será a mesma. E Zaqueu, naquele momento, ele desceu depressa. Ele ficou ali com Jesus. Ele desce, dê respostas para o Senhor. O Senhor nesta noite te chama para mais perto. O Senhor nesta noite te chama para o quebrantamento. A palavra fala assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Muitas vezes estamos orando, fazendo tudo certinho, mas está faltando algo. Está faltando o nosso quebrantamento. Está faltando falar: ok, Deus, eis-me aqui. Eu estou disponível para a sua vontade, para o teu querer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor está pedindo respostas. E as respostas nós damos para Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. As nossas atitudes vão revelar verdadeiramente as intenções do nosso coração. Não deixa para amanhã, no próximo domingo, eu vou tomar um posicionamento. No próximo culto, eu vou me derramar para Deus. Nós não sabemos se vamos ter próximo culto. Essa chuva de Ubá foi como, gente? Eu conversando com meu cunhado, e meu cunhado falou: foi uma chuva que ninguém entendeu. Caiu numa parte do bairro. Não foi numa parte pobre do bairro. Foi numa parte onde as pessoas tinham posses. Foi no centro de Ubá. E aquela chuva veio em questão de horas. Vidas foram ceifadas. Uma concessionária de carro. Os carros foram assim, tudo indo embora. Os bens, mercados, bens materiais, sabe? Tudo foi embora. Nós conhecemos um pastor, conhecido nosso de Ubá. E ele perdeu o carro, a moto,
a loja dele de ar-condicionado, ele com uma condição financeira boa, e tudo se foi na água, em questão de horas. E ele falou, pelo menos eu estou vivo, a minha vida não foi. E a casa dele de 2 andares, ele foi para o segundo andar, por isso que ele sobreviveu. E a vida de todas aquelas pessoas mudaram para sempre. Sabe? Precisamos dar resposta hoje para Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se o Senhor está te chamando para um conserto hoje, conserte agora. Essa é a oportunidade. Suas atitudes correspondem às suas respostas. Muitas vezes falam, amém, Deus, eu quero. Mas na hora das atitudes, nós falhamos. Falamos algo, é o que a palavra de Deus diz. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Ou seja, o coração não é de Deus. Deus não quer de nós palavras bonitas. Deus quer de nós atitude. Atitudes que correspondem a esse amor que dizemos, que cantamos por Ele. Que hoje possamos dar respostas. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no versículo 8. Diz assim, entre mentes. Eu falei, gente, essa palavra estava lá em Atos e agora está aqui em Lucas. Entre mentes é enquanto isso. Ou seja, enquanto tudo isso estava acontecendo, Zaqueu se levantou. Zaqueu tomou uma posição. Enquanto Jesus estava dizendo, Zaqueu, desce depressa, convém hoje ficar na sua casa. Enquanto isso, enquanto Jesus estava falando, ele não esperou, ele já foi descendo, ele já foi tomando uma atitude, dando respostas. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele tomou uma posição, ele resolveu mudar para sempre, ele resolveu ser diferente. Seja resolvido. Precisamos ser resolvidos, decididos no que queremos. Não podemos ser indecisos. Ora, nós queremos andar com Deus. Ora, nós queremos viver uma vida, sabe, dispersa, em cima do muro. Uma hora tu pode cair para o lado errado. Não podemos ser indecisos em cima do mundo. Crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Precisamos ser resolvidos no que queremos. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, a minha vida pertence a Ele, e hoje mesmo eu resolvo a tomar uma atitude, a consertar a minha vida, porque o Senhor, Ele vem na nossa vida, porém precisamos tomar atitudes. Zaqueu falou, agora eu vou tomar um posicionamento. Jesus veio, Ele vai vir à minha casa, então eu vou fazer um conserto. Existem coisas que não vai ser Deus que vai fazer, vai ser nós que vamos tomar a decisão. Existem pecados que sou eu e você que vamos dizer não, que vamos tirar da nossa vida. Existem coisas que eu e você vamos precisar para sempre, sabe, resolver, tirar da nossa vida. Seja resolvido. Muitas vezes, sabe, o que acontece conosco? Não resolvemos. Ficamos lá e cá. E a vida passa. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão longe de Deus, né? Existe até uma música, estão perdidos na casa do Pai. Estão tanto tempo ali na igreja, são 10 anos, são 15 anos,
mas ainda não houve um conserto. Não resolveu mudar de vida. É necessário mudar de vida para sempre. Entender quem nós somos. Nós somos de Deus. E se somos de Deus, o maligno não toca. Há um preço, sabe? Há um preço de renúncia, sim. A salvação é de graça, é pela fé. Sim, Cristo morreu por nós. Porém, existem coisas e decisões que eu e você vamos precisar tomar para que a nossa vida venha mudar. Vamos precisar, a porta é estreita. Vamos ter que deixar algumas coisas. A palavra fala, aquele que mentia, não minta mais. Né? Aquele que furtava, não furte mais. Vamos precisar mudar as nossas atitudes. Não podemos continuar sendo a mesma pessoa, uma vez que estamos com Jesus. E Jesus falou para Zaqueu, convém estar na sua casa. E ele imediatamente tomou uma atitude, resolveu mudar de vida. Ele, eu não vou continuar mais sendo aquele homem que estava tendo aquela fama. Agora mesmo eu faço um conserto. Talvez você que está aqui, hoje mesmo o Senhor está te chamando para um concerto que talvez ninguém saiba. É só você e Deus. Faça esse concerto nesta noite. Resolva esse problema com Deus. Não podemos deixar as coisas sem solução. Precisamos resolver. E ele diz assim, ele se levanta e fala, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele era rico. Ele falou, não vou mais ser tão rico. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou renunciar à minha riqueza, que é o meu maior patrimônio, é o meu maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu vou dar para os pobres. E ele toma ali um posicionamento. E ele fala, se alguma coisa eu tenho defraudado, ou seja, ele nem sabe se realmente estava, mas se eu estou, eu vou me consertar, eu vou restituir. Por quê? Porque eu encontrei o bem mais precioso da minha vida. Eu encontrei Jesus e eu quero que ele fique e permaneça para sempre. Eu não quero mais largar ele. Eu quero que ele fique para sempre comigo. Jesus veio para ficar. Ele veio para ficar na sua casa. O que está dentro da sua casa? O que está atrapalhando? O que está atrapalhando o seu casamento? O que está atrapalhando, sabe, os seus relacionamentos? O que está atrapalhando de você viver uma entrega total ao Senhor? O que está atrapalhando dessa entrega, desse serviço ao Senhor? Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Lucas 8:9. Jesus falou, no momento em que Zaqueu resolveu se consertar, Jesus falou, agora sim. Então, enquanto não nos consertamos, ainda estamos no processo, ainda não finalizamos a etapa que cabe a nós. Sabe, precisamos avançar na nossa vida com Deus. Há etapas, precisamos seguir, continuar. Não pode ser pela metade. Eu encontro a Cristo na minha vida e acabou. Não, existe etapas. A salvação aconteceu quando houve respostas, quando houve atitude, quando houve mudança, houve transformação e algo começou a acontecer. Jesus falou, agora sim, agora a salvação entrou aqui, nessa casa, nessa família. Sabe, naquele momento em que você começar a mudar, naquele momento em que começamos a tomar atitudes na nossa vida, a salvação chega na nossa casa. Talvez o seu esposo não se converteu, porque você ainda precisa mudar.
ou mulher, ou marido, né? E vice-versa. Ainda não mudou, por quê? Porque você precisa mudar. Muitas vezes esperamos o outro, talvez o seu filho ainda não encontrou a Jesus, a salvação não chegou lá. Por quê? Porque a mudança ainda não aconteceu em você. A mudança precisa acontecer em nós, para que então a salvação entre dentro da nossa casa. Há uma salvação. A salvação chegou aqui neste lugar. A salvação chegou na sua vida. Jesus está neste lugar. Ele tem salvação para mim, para você. Ele tem transformação de vida. Será que hoje estamos dispostos a se render, a ficar com Ele? Ele diz: convém eu ficar com você, convém eu entrar na sua casa, convém eu fazer morada. Mas será que estamos dispostos a depressa, a dar respostas, a resolver o que tem que ser resolvido para tomar posse dessa salvação na nossa vida? A salvação que Deus tem para liberar sobre a sua vida, nesta igreja, talvez você. Eu queria que todos nesse momento se levantassem, e você vai fechar os olhos, em nome